Construir, às vezes destruir, mas sempre apoiar. Esse é o lema do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. Por ocasião dos seus 50 anos, apresentaremos a sua história de louros e lágrimas, seus heróis que, com notável espírito de sacrifício, transpuseram obstáculos, venceram limites e ergueram com suas próprias mãos os pilares desta organização militar, construindo um legado que se perpetua de geração em geração de engenheiros fuzileiros até os dias de hoje. Mas de onde surgiu? Quais foram as dificuldades superadas? Quem são esses homens? Conheceremos agora o que o poder da união, camaradagem e lealdade pode fazer. Mostraremos a estrada percorrida, das incertezas iniciais vividas pelas adversas condições de construção de suas instalações, às missões reais desenvolvidas em diversos cenários internacionais. Quando eu vim fazer o aperfeiçoamento, fomos fazer esse aperfeiçoamento na Escola de Sargento das Armas do Exército, porque ainda não existia no Corpo de Fuzileiros Navais unidades que pudessem fazer o curso de aperfeiçoamento. E nós, então, nos preparamos e viemos aí para a Ilha do Governador. E na Ilha do Governador, devido às dificuldades, nós ficamos organizados nas barracas. Nisso já tinha chegado do Exército também a primeira turma de cabos que cursou engenharia no Exército, no primeiro batalhão de engenharia do Exército aqui em Santa Cruz. E o comandante da Lajeira era aquela pessoa que era um ser humano fantástico. Por quê? Ele sabia se comunicar desde o imediato até o soldado mais moderno. E ele tinha por lema: do imediato ao soldado mais moderno é filho dele. Consequentemente, sendo filho dele, ele tem que tratar bem, e se tiver de dar um puxão de orelha, ele daria o puxão de orelha. A engenharia para ele era a criação dele, dentro do Corpo Fuzileiro Navais. A vibração dele era tanta que passava para a gente. Ele que veio criar a companhia de engenharia, ele se dedicou, naquela ocasião, a angariar nas repartições de marinha material de uso para dar as condições de sobrevivência naquela situação. Então ele saía de manhã para as unidades da marinha, somente depósitos sobressalentes, essas coisas todas, para adquirir material. O comandante da Lajeira dirigiu-se à diretoria de engenharia da Marinha. Foi dado a nós aqui o esqueleto, que ia ser o laboratório químico da Marinha, para que nós construíssemos aqui o nosso batalhão.
Aí sim que começou a fase de seleção de pessoal voluntário. Quem quisesse trabalhar na obra e quem quisesse ficar na parte administrativa da engenharia. E foi quando começamos a improvisar material, pessoal. O terreno era muito pantanoso. Tanto que, quando foi a fundação aqui, nós temos 780 estacas, e cada estaca tem 18 metros. Foi contratado 2 mestres de obra, que um era chefe de ferragem e o outro de forma, e o restante, eletricista, virador de concreto, tudo. Eram nós que fazíamos isso. A ocupação foi feita aos poucos. Por quê? A proporção que nós já tínhamos lançado as lajes, os cômodos já estavam todos divididos, onde ia ser rancho, alojamento, secretaria, banheiro, já estava embolsado. E a proporção, já tinha luz. E a proporção que ia pintando, e a engenharia vendo necessidade, ia transferindo para cá. Tanto que não tivemos cerimônia de transferência de lá para cá. Ela veio automaticamente. Quando viu, já estamos morando na engenharia. Já estamos todo mundo instalado. Então, quando nos apresentamos aqui, este prédio, o comando do Batalhão de Engenharia ainda estava em construção. Então as instalações eram precárias, mas eram aprazíveis e gostosas, graças ao bom convívio, a camaradagem que sempre existiu e que sempre norteou, e o espírito de equipe, principalmente, que norteava os trabalhos que eram desenvolvidos aqui. Um dos pontos fantásticos que aconteceu aqui na construção do Batalhão de Engenharia, para mim foi fantástico, porque acho que é a primeira vez que aconteceu dentro do Corpo Fuzileiros, e única, que nós recebemos aqui um total de quase 20 ou 30 voluntários, candidatos a fuzileiros. Desses números de voluntários, poucos sobraram. O restante passou no exame e foram ser fuzileiros. E ficou aqui uns 4 ou 5 que não passaram no exame e foram embora para sua casa. Mais um, especialmente, ficou aqui, porque não tinha parente aqui e a família dele estava em Minas. E estava na época de servir o exército. Então ele foi, serviu, conversou aqui, e o comandante da época permitiu que ele fosse servir o exército e morar no quartel. Então ele chegava de manhã, botava a farda dele para a vida militar no exército. Chegava à tarde, chegava aqui, tirava a roupa e botava a roupa como se fosse um fuzileiro. Isso aconteceu. Ajudava o pessoal ainda? Ajudava, ele tirou esse tempo dele todinho, sendo um exército e fuzileiro ao mesmo tempo. Eu acho que é coisa única que aconteceu dentro do Corpo Fuzileiro. Não poderia deixar de falar sobre a construção do Batalhão de Engenharia, o grande empenho do Tenente José Luiz Vieira, o Tenente Vieira, o Suboficial Cal, que foram pessoas que, minuto a minuto, hora por hora, participou junto com a gente na construção do nosso batalhão. 64 mostra mais uma vez que a liderança do comandante Laranjeira em relação a todos os seus comandados era muito grande. O comandante Laranjeira disse assim: a orientação que eu tenho é o seguinte: o que acontecer, vocês retornem imediatamente para o quartel. Quando estourou a Revolução, não tinha condução, era lotação na época, peguei uma condução, de qualquer maneira fui para a Praça Mauá. Lá encontrei um grupo, disse assim: ordem do comando, não precisa ir, vamos para tal lugar. Eu digo: não. Peguei um ônibus de Petrópolis, soltei na porta do quartel e vim. Aí mais uma surpresa do comandante: não quero ninguém armado aqui. Deu 100%. Admito, só faltou um homem, que foi o Cabo Nelson. Nós vamos conhecer agora a missão, subunidades e as competências do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. Suas atividades são de alto realismo, o que as torna muito motivantes. Porém, como em seu adestramento não há festim, existe um alto risco sem margem para erros. O tradicional comando ao braço firme exalta a absoluta necessidade de união e coordenação de esforços. A mobilidade de tropas no campo de batalha é fundamental para a vitória. É nesse teatro de ações que os engenheiros atuam. Facilitar a movimentação dos grupamentos apoiados e criar obstáculos para o inimigo são responsabilidades do batalhão.